Bom, vamos lá? Vamos! Podemos? Todo fim de ano é a mesma coisa, né? E a gente acabou de passar por isso. Os clubes vêm falando que vão dar de presente para os seus torcedores um grande jogador. Normalmente este grande jogador é um cara que arrebentou no Brasil, foi para fora e frustrou um pouco as expectativas, porque não brilhou tanto. Aí os clubes brasileiros acabam repatriando o cara e chamando de presente. Às vezes funciona, às vezes não. E é sobre esses jogadores que não cumpriram as expectativas fora do Brasil que a gente vai falar hoje no nosso Top. Em 10º lugar, Keirson. O Keirson fez uma Série B espetacular com o Coritiba em 2007. Em 2008 foi artilheiro do Campeonato Brasileiro já no Palmeiras. E aí foi vendido ao Barcelona por 40 milhões de reais. Só que não disputou nenhuma partida sequer pelo clube catalão. Ele foi emprestado ao Benfica e à Fiorentina. Em 2011 ele voltou para o Brasil. Aliás, em 2011 ele voltou para o Santos. Foi campeão, estava naquele elenco que foi campeão da Libertadores. E hoje ele está na sua terceira passagem pelo Coxa. Em 9º lugar, a gente tem o Lucas Silva, que foi revelado pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro com a Raposa e em 2014 foi eleito o melhor volante da competição. E aí ele foi vendido ao Real Madrid e a ideia inicial era que ele fosse titular, só que ele não conseguiu se firmar na equipe e acabou sendo emprestado para o Olympique de Marselha. Lá também ele não impressionou. Ele teve uma proposta do Sporting, né, de Portugal, só que não passou nos exames médicos e nesse momento ele está... A gente não pode falar nesse momento, né? Porque, sei lá, a gente tá numa fase de mercado. Até o momento da gravação do vídeo, ele estava emprestado ao Cruzeiro. Em 8º lugar, a gente tem o Henrique. E o Henrique tem uma história muito parecida com a do Keirson. Apareceu no Coritiba, foi pro Palmeiras, do Palmeiras pro Barcelona e não jogou nenhuma partida sequer. O zagueiro ainda chegou a rodar por Bayer Leverkusen e Racing Santander, até voltar ao futebol brasileiro, onde hoje ele defende o Fluminense. Um dos grandes parceiros de Neymar naquele Santos de 2010, André, chegou à seleção. Ele foi vendido ao Dinamo de Kiev, onde não marcou nenhum gol sequer, e depois foi para o Bordeaux, onde também não marcou nenhum gol. E foi assim que ele deixou a Europa, sem balançar as redes nenhuma vez. Ele veio para o Galo, rodou por alguns times e hoje está no Sport. Rodou pela Nike. Você lembra desse aqui, ó? É o Kerlon. Ele ficou conhecido como Foca, né? Ganhou o apelido de Foquinha no Cruzeiro por causa desse drible aí. Drible da Foquinha? Tá aí o Kerlon! Que é bem peculiar. Ele foi vendido à Inter de Milão, mas não impressionou no clube italiano. Por isso ele foi emprestado ao Kiev, mas ele se lesionava muito. Ele passou rapidamente pelo Ajax, antes de voltar ao Brasil para defender o Paraná. Só que os problemas com lesões persistiam e ele acabou se aposentando precocemente. Aos 29 anos, ele anunciou que estava pendurando as chuteiras. Vamos voltar a 2003, ano em que o Manchester United anunciou 2 nomes para a temporada. Um era um grande craque, o outro era uma promessa. O grande craque vinha do Paraná e era o Kleberson. A promessa era Cristiano Ronaldo. Ele acabou sendo emprestado para o Besiktas. Aí em 2007 ele voltou para o Brasil e defendeu o Flamengo. Ele passou alguns anos no futebol norte-americano e depois também anunciou a aposentadoria. Agora vamos falar de Rafael Sobis. Ele é cria do Internacional e foi campeão da Libertadores com o time gaúcho, né? Em 2006. E aí ele chamou muita atenção do futebol espanhol e acabou indo pro Betis. Só que ele foi outro que lá não conseguiu emplacar. Ele deu uma voltinha pelo mundo árabe e logo depois voltou ao Internacional e o cara tem estrela. Mais uma vez, ele foi campeão da Libertadores com o time colorado. Hoje ele tem 32 anos, não conseguiu impressionar no futebol europeu, ou melhor, não conseguiu impressionar fora do Brasil, mas aqui continua jogando em alto nível. E hoje ele atua pelo Cruzeiro. Breno foi revelado na base do São Paulo e aos 18 anos foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Isso foi em 2007. Mais de 30 milhões de reais tiraram Breno do São Paulo e o colocaram no Bayern de Munique, onde ele foi pouco aproveitado e acabou sendo emprestado ao Nuremberg. Contrariando tudo que a gente vinha contando até aqui, no Nuremberg, apesar de uma lesão ter acometido o Breno,
assim, que contrariando tudo que a gente vinha falando até aqui, todas as histórias que a gente contou até aqui, apesar de ter sido acometida por uma lesão, aí sim, hein? Breno foi muito bem e acabou voltando ao Bayern de Munique, onde ele se recuperou. Aí tudo parecia que estava indo muito bem, tudo estava dando muito certo na carreira do Breno no Bayern, até ele ter uma outra lesão no mesmo lugar, que tinha sido no joelho, né? Eu não falei. E ele foi obrigado a passar por uma cirurgia. Essa cirurgia teria sido estopim pro acidente, né? Na casa do Breno, que acabou levando pra cadeia. Ele passou 4 anos longe dos gramados e voltou ao São Paulo em 2015. Fala, Foguinho. Segundo lugar do nosso top, Thiago Neves, que arrebentou no Fluminense. Ele foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Campeonato Brasileiro e vice-campeão da Libertadores. O Thiago Neves, com isso que fez pelo tricolor das Laranjeiras, foi vendido ao Hamburgo da Alemanha. Só que chegando ao futebol alemão, ele esquentou muito banco. Aliás, ele esquentou mais banco do que jogou. Aí deu uma voltinha pelo mundo árabe e voltou pro Brasil, onde defendeu o Flamengo. Depois voltou pro Fluminense, depois voltou pro mundo árabe e hoje está no Cruzeiro. Em primeiro lugar, a gente tem um cara que, se não cumpriu as expectativas como jogador, no quesito cabelo, ele sempre surpreende. Aliás, o último estilo, pouca gente esperava. O cara conseguiu ser zoado até pelo Neymar, que é um craque, beleza, indiscutível, mas tem um gosto bem duvidoso no quesito capilar também, né? Estamos falando de Alexandre Pato. Ainda na base do Internacional, ele foi vendido ao Milan em 2007. Ele até começou bem, muito bem, inclusive. Só que a verdade é que ele nunca se transformou naquele grande craque que a gente achava que ele ia virar. E aí acabou voltando pro futebol brasileiro, voltando pro Brasil para defender o Corinthians. E ele irritou mais do que agradou os torcedores corintianos também. Ele ainda defendeu o São Paulo e aí depois teve a sua segunda chance na Europa. Em 2015 ele foi contratado pelo Chelsea, só que foi bem pouco aproveitado no futebol inglês também. Aí ele foi pro Villarreal, também foi pouco aproveitado. O animal. Aí ele foi repassado ao Villarreal, também jogou muito pouco no clube espanhol e acabou indo para a China, onde ele está hoje aos 28 anos de idade. Esses são os 10 jogadores que mais frustraram as expectativas no quesito continuará arrebentando fora do Brasil. Você gostou? Ficou faltando alguém? A gente pegou pesado com algum personagem da nossa lista? O que você quer que a gente liste aqui? Manda seu tema pra gente que a gente faz os 10 mais. E a gente se vê toda segunda e quinta aqui no Segue o Baile. Não esquece de se inscrever e curtir os nossos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.